Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 5 para as 4 da tarde, a gente vai fazer a nossa meditação de hoje. Hoje, sabadão, final de semana, né? Agitadíssimo com o carnaval. É o famoso sábado de Zé Pereira. E a gente tá aqui para pular o nosso frevo, né? Com a palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre o que Paulo nos traz hoje. O que ele ensinou, o que ele explicou para aquela comunidade de Coríntios, que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Hoje, nada mais não foi coincidência, acredito eu que providência. A palavra ela fala em imoralidade. Não é uma coisa planejada, mas Deus sabe, né? O momento, a hora que a explicação tem que vir, o que a gente tem que extrair dessa palavra hoje para a nossa vida, né? Já que é um momento aí de muita, mas muita imoralidade. É o carnaval, o famoso carnaval, né? Que depois de toda a embriaguez do mundo, vem, né, em segundo plano a imoralidade, que não é só no carnaval, e a gente vai ver agora, né? Como procede isso? O que significa verdadeiramente a imoralidade na Bíblia? Será que é o que as pessoas pensam, né? Muitos pensam que é relacionado ao sexo desregrado, né? E aí a gente vai ver, né? O que significa essa imoralidade aí. Então, hoje a palavra de Deus ela está no 1 Coríntios, as cartas de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo do 12, aqui, ao 20, aqui. E assim diz a palavra de Deus: a imoralidade. Posso fazer tudo o que quero? Sim, mas nem tudo me convém. Deixarei que nada me escravize. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos? Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. E vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois assim está na Escritura: os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior. É exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês já não pertencem a si mesmos. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, não foi coincidência, acredito que providência, a palavra vem falar de imoralidade, né? Por que imoralidade? Imoralidade, hoje, essa época mesmo, é onde mais se encontra a imoralidade, né? A imoralidade. Mas o que significa verdadeiramente a imoralidade? A própria palavra, o próprio Paulo, ele vem explicar aqui, nesse capítulo e nesse versículo aqui. Ele vem explicar o que significa, né? Todos nós que nos relacionamos com uma prostituta, seremos o mesmo corpo, né?
Isso, quando a gente lê, automaticamente a gente pensa o quê? Nos homens, né? Nos homens que saem, que buscam prostituta, que a prostituta é só aquela profissional do sexo que está ali somente para servir aos homens por dinheiro, né? A gente pensa logo nelas, né? Não. Prostituta que se fala aqui, na palavra são elas, porque o nome dado a elas é esse. Mas a gente se engana, porque mais embaixo ele vem falar, quando a gente se une, seremos o mesmo corpo. É como um casamento, né? Porque Deus quer que todos nós tenham matrimônio, tenham a bênção de Deus na igreja, para que não aconteça esse tipo de imoralidade na nossa vida. Quando é que a gente entra em imoralidade? Será que quando a gente pratica um sexo diferente? Sexo diferente, né? O ato sexual diferente, não só o ato normal, o normal, mas que a gente sai daquele padrão ali do normal para outros tipos de carícias, daquilo outro. Será que é isso a imoralidade mesmo? Será que Jesus está falando sobre isso? Quando Jesus diz que quando a gente se une, né? Porque Jesus fala, aqui Paulo está falando, mas é palavra de Jesus. Quando a gente casa, seremos um só. Então, seremos um só. Casamento, matrimônio. Casamento na igreja, bonitinho, né? Tudo lindinho de noiva e tal. Matrimônio. Não é casamento civil, tá, gente? Não é. E aí eu ficava imaginando uma coisa, que a ficha ainda não tinha caído para mim sobre isso. Confesso a vocês. É por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela, todas as vezes que você lê, você descobre algo. E hoje eu descobri mais um algo. Eu descobri que todas as vezes que eu me relaciono com alguém, em fornicação, no meu caso, que não sou casada, nunca fui casada, então seria fornicação, ou seja, arrumo um namorado, tenho práticas sexuais com ele, eu não me diferencio de nenhuma prostituta. Por quê? Porque quem se relaciona comigo está na imoralidade, como eu também estou. Por quê? Porque eu não tenho a bênção de Deus. Eu não estou fazendo o ato em si com o meu esposo, com o meu marido. E quando passa a ser com qualquer pessoa, passa a ser imoralidade. Imoralidade. E agora Paulo vem, né, nos explicar isso. E eu nunca tinha lido essa passagem para ver esse pequeno ponto. E você imagina, você pensando direitinho, é verdade, não é? O que nos diferencia? Ah, mas eu não fico por dinheiro. Não importa. Para Jesus não importa se é por dinheiro, se você está vendendo seu corpo ou se você não está. A única diferença é que a prostituta, ela está vendendo o corpo, ela está pegando o dinheiro por aquele ato. E nós estamos vendendo, nós estamos doando o nosso corpo para pessoas que não é nada nosso. Que não é nosso marido, não é nosso esposo, não teve a bênção de Deus como a palavra pede que tenha. Então a gente não pode se diferenciar delas, não. De forma nenhuma. E o homem que se relaciona, né, ou a mulher que se relaciona com o homem, vira uma só carne, né? Não é só no matrimônio, né? É quando o homem e a mulher têm o ato sexual, né? E ali no ato, um corpo se faz ali, só um, entendeu? As vibrações de um só corpo se tornam naquele momento, seja essas vibrações negativas ou positivas. Positivas se você estiver dentro do seu matrimônio, negativas se você estiver fora do seu casamento, numa fornicação para os solteiros ou no adultério para os casados.
Então eu fico imaginando como a palavra de Deus é dura e quantas prostitutas tem no mundo, né? Porque a palavra pede conversão. Toda hora, em todo instante, a palavra de Deus pede conversão da gente. Existe a explicação, se explica que só podem se relacionarem através do casamento, né? Através do casamento. Mas ninguém quer saber, ninguém quer escutar isso, né? Aí Paulo vem dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos preservar o nosso corpo, por quê? Porque a gente tem Jesus Cristo dentro de nós. Precisamos deixar, né, de imoralidade, de estar, né, fazendo do nosso corpo algo descartável, né? Isso por quê? Porque quando você namora aqui um mês, você solta pegar outro, você pega outro, todo mundo tá te pegando, todo mundo tá te usando. E isso não é só para as mulheres, isso é para os homens. E os homens principalmente, que os homens não têm limites, não tem limites. Eu tô aqui é para passar o rodo mesmo, né? E eles também estão dentro dessa mesma história aqui. A palavra fala prostituta, mas prostituto também existe. É todo aquele que diz assim, ah, você tá querendo, minha filha, venha. Você me quer, eu sou o cara, venha. Você tá dentro disso aqui. Você tá dentro dessa imoralidade que a palavra diz. Agora vamos lá. Muitos, né, criticam e falam e não entendem dessa forma, mas é óbvio que esse tipo de imoralidade já começa daí, quando você começa a se relacionar com outras pessoas que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Marido, matrimônio, esposa, matrimônio, casamento na igreja, porque casamento no civil continua na bagaceira do mesmo jeito aqui. É como se fosse tudo prostituto e tudo está ali. Não tem bênção de Deus em casamento civil. Goste quem gostar, quem não gostar, problema. Mas é isso aí, não tem. Por quê? O que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. E o próprio juiz que te casa, muitas vezes ele mesmo te separa, né? Ele mesmo te dá a carta de divórcio. Por quê? Porque os corações, o que dizia já lá atrás, os corações eram duros e por isso existiu essa tal de carta de divórcio. Mas Jesus vem dizer, não pode. Uma vez que você se casa, é para sempre. Se você se separar, casados na igreja, você se separar, você pode ir lá no juiz, assinar o papelzinho de separação, beleza, separados. Todos dois estão livres para voar, mas só para voar. Por quê? Para casar de novo não tem, não existe. Por quê? Porque lá já existiu a bênção de Deus. Na igreja, no casamento da igreja. Ali você jurou diante de Deus amor eterno. Você jurou ser fiel na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, mesmo você se separando, tendo esse título de matrimônio na sua vida, você não poderá casar com ninguém. Isso é se você quiser seguir a palavra de Deus. Mas sabemos muito bem que não é assim. O ser humano não aguenta ficar sozinho, muitos, né? Acontece da pessoa ter a necessidade de ter alguém. Principalmente quando é uma pessoa que não tem, assim, uma vida muito centrada na espiritualidade, né? Então, a vida da carne, ela grita mais. Então, a imoralidade em que Paulo fala aqui se relaciona a isso. Você que está ouvindo, você pode dizer, não, eu não sou uma prostituta, não, que eu não vivo com um, com outro, com um, com outro. Mas é Paulo que está dizendo. É Paulo que está dizendo. Entenda o que eu estou querendo explicar aqui. Paulo diz, se você, homem, quando ele cita a prostituta, você, homem, que se deita com uma prostituta, você se torna uma única carne. Ou seja, você entra dentro do pecado da pessoa.
né? Você está ali dando o seu corpo para alguém que não é a sua esposa, para alguém que você não casou, né? Para Deus, o que importa é o casamento na igreja. Benção de Deus. Só. Casamento civil é casamento dos homens, é casamento para se dividir coisa, é essas coisas aí. Que por mim não deveria nem existir. Mas fazer o quê? Por quê? Porque quando a gente entende, quando você entende que o que importa é o casamento na igreja, né? Você não precisa de mais nada. Se você vai levar uma pessoa para o altar porque você ama aquela pessoa e você quer estar até o fim da vida com ela. Por quê? Porque lá diante de Jesus você vai jurar muita coisa. Você vai jurar estar com ela na saúde, na doença, né? Na pobreza, na riqueza. É coisa séria casamento. Então ali, quando se unem sexualmente, é um só corpo. É aí que a gente vai para uma das partes que fala da imoralidade. Muitos dizem assim, né? Não podemos praticar tal coisa com o marido. Sexo diferente, um sexo diferenciado. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque é pecado. Muitos não entendem dessa forma. Eu só entendo dessa forma. Quando Paulo me diz agora, né, que quando você se une a uma prostituta, o seu corpo é um só, toda a imoralidade está envolvida desde aí, desde você se envolver. Então não podemos sair dessa rota, porque muitas vezes a gente namora, a gente pratica o sexo fora do casamento. Prostituição. Estamos defasando o nosso corpo diante de Deus, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente está defasando o nosso corpo, a gente está dando o nosso corpo a um namorado, a uma namorada, né? Aos homens principalmente, que estão preparadíssimos para pegar qualquer uma. Então não é só a mulher não, é o homem também, né? É um homem também. Mas é muito radical isso. Realmente é muito radical. Jesus vai cobrar isso de vocês, de mim, de qualquer um. A gente vai pagar por esse pecado. A gente está se relacionando com pessoas que não é, né? Não é o nosso esposo, não é o nosso marido. Né? E ali você pratica tudo que você praticaria com o seu esposo, é ou não? Né? Você praticaria. Então, a imoralidade, ela começa daí. Ela começa da fornicação, porque está fora da vontade de Deus. A fornicação e o adultério, né? Tudo é centrado dentro de um casamento. A gente, para entender, a gente diz. O que é que Paulo diz aqui? Quando você se une a uma prostituta, você passa a ser uma só carne. O que é que Jesus diz? A mulher deixa mãe, pai e se unirá a seu esposo e será uma única carne. Será um único corpo. Então, quando eu toco o meu marido de uma forma diferente, quando eu estimulo a sexualidade, vamos se dizer assim, do meu esposo ou ele para comigo, vamos se dizer assim, né? De uma forma mais ousada, eu não estou pecando. Não é imoralidade, porque é como se eu estivesse tocando no meu corpo mesmo. É como se eu estivesse acariciando o meu corpo, praticando aquilo em mim mesma. Porque somos um só corpo. Então, esse corpo, ele não pode pular a cerca. Esse corpo, os dois, é para viver fielmente, viver uma castidade dentro do casamento. Mulher para marido, marido para esposa. É assim que Jesus quer, né? Que seja a vida do casal. Que a vida do casal... Carnaval. Muitos dizem assim, né? Que
Não é justo, é imoral. Todos nós somos imoral a partir do momento que a gente doa o nosso corpo para qualquer um, fora do casamento, fora do matrimônio, né? Agora vamos aos estímulos, né? Vamos se dizer que Deus tivesse feito o ser humano sem sentir desejos, sem sentir tesão, sem ter o orgasmo, vamos se dizer assim, bem abertamente, né? Que aquilo ali que acontece, aquele cruzamento ali, fosse somente para procriar, vamos se dizer assim. Não precisaria, de forma nenhuma, né, que a gente sentisse nada. O casal se unia, praticaria aquilo ali, pronto, sem sentir nada de bom. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Por que a gente tem o estímulo? Por que a gente sente tudo quando a gente inicia o começo, o meio e o fim? Se sente tudo muito prazerosamente falando. Porque tem que ter o estímulo, né? Ninguém sente nada com dois, vamos se dizer, dois bonecos. Bote dois bonecos um olhando para a cara do outro e não faça nada. Jogue o boneco na cama e deite em cima do boneco, né? Sem o boneco falar nada, sem o boneco se mexer, sem o boneco lhe tocar, para ver se você sente algum estímulo. Você não sente nada. Mas quando você deita o boneco no lugar e o boneco faz você estremecer, você sente tudo, se é que vocês estão me entendendo. Você sente, precisa-se do estímulo, precisa-se do toque, precisa-se do beijo, precisa-se do estímulo do corpo. Lógico que sim, mas isso você precisa viver com o seu esposo, com a sua esposa. Matrimônio, casamento na igreja, bênção de Deus, né? Para isso, para que você não entre nessa palavra de Pedro aqui, de Paulo, você precisa também ser fiel à sua esposa. Não trair. Então, assim, viver a palavra de Deus é muito complicado e muito difícil. O mundo, se você for entender pelo pé, o mundo está perdido. Todos nós estamos de cabeça para baixo no inferno, porque a gente não faz a vontade de Deus, a gente faz a nossa vontade, a vontade da carne. Então, a gente vai para a segunda parte. Do mesmo jeito, se eu me relaciono com alguém que eu não tenho a bênção de Deus, que não é o meu esposo, eu passo 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses namorando com um, eu pratico tudo para que o meu corpo seja estimulado. Imoralidade. Com 6 meses, com 1 ano, não dá certo, eu arrumo outro. Entrego o meu corpo de novo à imoralidade. A imoralidade aqui não se diz respeito ao sexo desregrado de forma diferente, o sexo que estimula o casal. Tem a ver com as nossas prostituição. Nós nos prostituímos quando a gente sai da palavra de Deus. É nós mesmos que gostamos de levar esse título de prostituta. Não é só as pobres das mulheres que estão lá recebendo pelo dinheiro, não. Pelo que eu entendo aqui, é todos que se relacionam errado, todos que dão o seu corpo, se unem a qualquer um e ali formam uma só carne. Está tudo misturado no pecado ali, quando não se diz respeito ao casamento. Nada tem a ver com o adultério. O adultério já é outra coisa. Você pode dizer, mas eu tenho o meu namorado, mas eu não tenho outro homem. Eu não estou adulterando. Realmente, você não está adulterando. Se você é uma pessoa solteira, ele é uma pessoa solteira, nunca casou na igreja, nunca recebeu, né, a bênção de Deus no casamento com alguém. Vocês são solteiros,
Vocês estão na fornicação. Casamento, sexo fora do casamento. Fornicação para os solteiros. Ah, mas eu tenho o meu esposo. Eu já fui casada, meu primeiro marido, já fui casada no religioso, né? Na igreja, bonitinho, de noiva, tudo lindo. Prometi lá a Deus até o fim da morte, mas não deu certo, arrumei outro. Adultério, meu amor. Porque a palavra diz, o que Deus uniu, o homem não separa, a não ser por morte. Você só estará livre quando ele morrer ou quando ela morrer. Né? Mas ninguém vive porque ninguém aguenta. A carne, ela grita mais do que isso, mas essa é a verdadeira versão da imoralidade que a Bíblia fala aqui. Né? Leia com calma e medite para ver se existe algo errado no que eu estou falando. Não existe, não existe. Entendeu? Mas quem quiser achar de uma forma, cada um acha do jeito que quiser. Do jeito que quiser. Mas é óbvio que a coisa acontece desse jeito. É como eu falo. Arrume um boneco e deite ele lá no lugar e deite em cima dele. E deixa ele mudo, calado, para ver se você sente vontade de estímulo de alguma coisa. Claro que não. Então, precisamos estimular um ao outro. Casal, casados, com bênção de Deus. Né? Nada fora, nada fora. Se você é casado, mantenha a honestidade no seu casamento. Não traia. Não saia por aí traindo, comendo gato, cachorro, periquito, papagaio, levando. Enquanto você, homem, está aí traindo, sua mulher está em casa. Né? Quando eu falo matrimônio, mais uma vez, eu gosto muito de cifrar isso aqui. Matrimônio, casamento. Sua esposa está em casa inocente. Você está comendo gato, cachorro, periquito e papagaio lá na rua. Você vai levar o seu pecado de estar adulterando a sua esposa e ainda está levando o pecado de levar o corpo dela junto. Lembra que o seu corpo, quando se une ao dela, é um só? Então é sobre isso. Nesse carnaval, né? Vamos maneirar, né, minha gente? Vamos maneirar, né? É claro que os que têm relacionamento não vão deixar de se relacionar, mas essa é a verdade. A gente está aqui não é para mudar ninguém. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus, é Deus que muda. É a partir do momento que você começa a alimentar e querer mudar, você muda, né? Tudo vai continuar, a imoralidade vai continuar, mas vamos entender que tipo de imoralidade a palavra fala, né? Vamos entender aonde, e Paulo hoje veio nos ensinar isso, amém? Uma boa tarde para vocês, um bom carnaval, com moderação, tanto na bebida como na imoralidade, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau para vocês.